Nos aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu sou o pastor Roberto, eu vos saúdo na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Hoje é o dia que fez o Senhor, então alegremos e regozijemos nele. Querido, eu tenho um canal no YouTube, o canal se chama Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entre lá, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe e vamos para cima. Vamos ganhar almas para o reino de Deus através da pregação, porque quem deu ouvido à nossa pregação, não é verdade? Então, eu tenho uma palavra hoje para o teu livro espiritual, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 5, segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E esse era varão muito valoroso, porém leproso. Querido, essa passagem que fala sobre um homem de patente alta, um homem que tinha ao seu comando mandar, desmandar, mandar fechar, mandar abrir. Naamã era um general forte do exército do rei da Síria. Hoje nós vamos aprender com Naamã algumas lições de vida que Naamã nos ensina através dessa palavra. Querido, eu quero te dizer, a Bíblia diz que ele era general, porém leproso. Porém leproso, eita Jesus, meu Deus, né? Aí alguém que entra na tua casa para trabalhar, uma menina que foi levada cativa para sua casa para ser empregada, né? E dá uma ideia para Naamã, dizendo que na cidade dela, onde ela morava, tinha um profeta, que ela fosse ter com aquele profeta chamado Eliseu. E diz assim: E saíram tropas do rei da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Querido, quando Deus quer usar, Deus usa um general, Deus usa um soldado, Deus usa uma criança, como usou uma menina, para que Naamã fosse até o profeta. O que eu quero dizer sobre Naamã, que mesmo sendo general, ele era leproso. E até o dia de hoje, querido, até o dia de hoje, nós sabemos que a lepra, ela começa com a hanseníase. Ela lastra todo o corpo e a pessoa torna uma pessoa fedorenta. Eu, algum tempo atrás, eu estava na ativa, estava trabalhando, e fomos tirar serviço lá no INCA, que é Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, na Cruz Vermelha. Você que é do Rio de Janeiro, você sabe de onde eu estou falando, lá na Cruz Vermelha, tem um lugar chamado INCA, que é Instituto Nacional do Câncer. Lá só tem pessoas em estado terminal. Pessoas que você olha para o rosto dela
está todo desfigurado, comido pela lepra. Você olha para as mãos, já não tem mais as unhas nem a cabeça dos dedos, porque a lepra o come. Pois bem, pois a Bíblia diz que Naamã era leproso. E a lepra hoje que tem no século 21, a lepra que muitos carregam no século 21, talvez não seja uma lepra de coçar, não seja uma lepra de estar internado. A lepra que o povo traz hoje em dia é a lepra da desobediência. A desobediência se torna uma lepra, porque muitas das vezes nós chamamos a pessoa para se converter, para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, mas a pessoa tem a lepra da desobediência, de não aceitar aquilo que estamos pregando. Então, quando Naamã se dá por si, a lepra já comeu todo o seu corpo. E um belo dia, essa menina está fazendo seus afazeres na casa de Naamã, e ela nota que as costas de Naamã estão em carne viva. Ela nota que Naamã está se coçando. Aí ela fala para a mulher de Naamã, se ele fosse em Samaria, tinha um profeta que o curaria. Pois bem, pois Naamã chega diante de Eliseu, o profeta. Eliseu nem o recebe. Eliseu não abre a porta para fazer festa para Naamã. Eliseu não fala, olha, vem aqui que eu vou colocar óleo ungido. Olha, leve esse envelope, Naamã, que você vai ser curado. Eliseu não manda Naamã fazer nada disso, só manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E o curioso dessa história é que quando Naamã indaga a Eliseu, dizendo, poxa, porventura não tem um rio mais limpo do que esse? Porque lá na minha cidade existem 2 rios que são limpos. Deixa eu ler para você entender. E diz assim, então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei carta para o rei. E ele tomou na sua mão e pegou talento de prata, 6.000 ciclos de ouro, e foi, e levou carta ao rei. Deixa eu adiantar aqui, e diz assim, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, Geazi, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e tua carne tornará e ficará limpa, todo purificado. Porém Naamã muito indignou-se e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá a mão em mim, invocará o nome do Senhor, e se Deus me passará a sua mão sobre eu, e eu ficarei curado da minha lepra. Isso foi o que Naamã pensou. Naamã pensou que ia chegar na casa do profeta, o profeta iria passar a mão nele, iria orar, iria dar óleo ungido, iria dar envelope, ia dar rosa, ia dar terra de Israel, ia dar sal. Só que não, Naamã, quando chegou diante do profeta, pensou que tudo isso ia acontecer. Nada disso aconteceu. Sabe o que o profeta Eliseu fala? Manda Geazi mandar um recado para ele. Mandou Geazi mandar um recado. E ele recebeu o recado. Então chegaram ele com o seu servo e lhe falaram e disseram, meu pai, se é o profeta que disser para que você se lave e tome um banho, por que você não vai? Então desceu e mergulhou no Rio Jordão. Querido, eu quero falar 7 coisas da vida de Naamã. Primeiro, ele teve a
humildade de procurar o profeta. Ele foi humilde de ir até o profeta. Querido, quando eu sou uma pessoa humilde, eu deixo de ser arrogante, eu deixo de ser prepotente, eu deixo de ser uma pessoa que só pensa em mim, eu deixo de ser tudo aquilo que vai fazer mal para mim, eu largo mão, eu deixo de lado. Primeiro mergulho que Naamã mergulhou foi o mergulho da humildade. Jesus disse: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. Temos que ser humildes, querido. Se eu quero receber minha vitória, minha bênção da parte de Deus, eu tenho que ser humilde. O segundo mergulho foi obediência. Quando eu aprendo a obedecer, até aquilo que é para dar errado vai dar certo. Até aquilo que ia dar errado na vida de Naamã deu certo por causa da sua obediência. O que é obediência? É ouvir. É ouvir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, não dá ouvido a outros deuses, ou se atentamente ouvir a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. O que é? Obediência. O segundo mergulho foi obediência. O terceiro mergulho foi a contribuição. Naamã contribuiu para que tudo fosse igual diz o outro, de vento em pouco. Naamã contribuiu para que ele fosse curado. Naamã contribuiu para que tudo desse bem, porque a palavra de Deus que tudo livro dos Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo os seus decretos. O quarto mergulho de Naamã, mergulhou humildade, 2, obediência, 3, contribuição. No quarto mergulho, perseverança. O que eu quero para a minha vida, para mim receber aquele algo, eu tenho que perseverar. Perseverar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 45 diante, diz que ele perseverava em oração. Então, para me ter minha vitória, eu tenho que perseverar. Persevero hoje, persevero amanhã, vou perseverando naquilo que eu quero, com foco. A minha perseverança tem que ter foco. O foco de Naamã era ser curado daquela lepra. O quinto mergulho que Naamã foi a fé. Livro dos Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é os fatos das coisas que vão acontecer. Isso se chama de fé. Eu não vejo Jesus. Eu não vejo Jesus pessoalmente, eu não toco em Jesus pessoalmente, mas eu tenho fé que Ele está aqui, tanto é que está usando a minha boca para falar para você. Então, isso é fé. O que é fé? Fé é as coisas que não se vê, mas os fatos do que espera. Sexto, Naamã teve entusiasmo. O que é entusiasmo? Olha, já mergulhei 1, 2, 3, 4, 5, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar porque eu sei que vou ser curado. Querido, quando temos entusiasmo para pregar, para falar, para fazer, para trabalhar, as coisas dão certo. As coisas vão de vento em pouco, igual eu falei esses dias aí. As coisas acontecem porque eu estou no entusiasmo. Existe entusiasmo e existe perseverança. No que eu estou entusiasmo, eu tenho que perseverar. Senão vai passar. Então, o sétimo mergulho de Naamã foi o Lacará. Eita Jesus, foi o mergulho da vitória. O mergulho da vitória foi o sétimo mergulho. Pessoas entram hoje, já quer vitória amanhã. Pessoas estão na igreja agora, já quer libertar pai, mãe, filho, quer libertar tudo aí. Há um propósito para toda a libertação. Há um propósito para a minha vitória. O sétimo mergulho de Naamã foi a vitória que ele teve por obedecer, por ser obediente à voz do profeta. O profeta não colocou óleo ungido nele, não deu envelope. O
profeta não passou a mão dele, não orou por ele, não. O profeta só mandou ele ir. E ele obedeceu. O que eu quero te dizer, o nome de Naamã, o nome no original de Naamã significa agradável. Naamã, general. Imagina a posição daquele homem general. Bota aí na tua cidade, quem é o general daí? O nosso general, você sabe quem é, né? Nosso comandante. Então, é esse aí mesmo que você está falando do nome. Então, o nosso general é Cristo, meu querido. Imagina a posição de Naamã diante dos seus homens, diante do seu exército. Mas a Bíblia diz, ele era general e por ele a Síria teve vitória, porém, leproso. Esse porém que é o terrível, meu irmão. Olha, meu marido é uma bênção, porém, o meu filho é bênção, porém, a minha esposa é uma bênção, ó, porém, o meu pastor é uma bênção, porém, não era leproso. E a lepra do século 21, a lepra que o povo carrega no século 21, é a lepra da desobediência. Olha para cá. Quando eu sou obediente a pai e mãe, Deus acrescenta meus dias na terra. Quando você é obediente àquilo que Deus manda fazer, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, e vai por aí diante. Então vem a obediência. Naamã recebeu a sua cura através, não foi nem da água, não foi nem do rio imundo que ele tomou banho, foi da sua obediência. A obediência, ela só nos leva para frente quando está seguido, andando junto com a fé. Naamã recebeu a vitória através da sua obediência e juntou com a fé. Ele ligou obediência e fé, aí a coisa deu certo. Naamã quis escapar. Olha, na minha cidade tem 2 rios. Tem 2 rios de água limpa. Mas não é lá não, é aqui. Às vezes você está procurando outro lugar onde a tua vitória está pertinho de você. Às vezes a vitória está na tua igreja. Você está indo quilômetros atrás de bênção, atrás de revelação, atrás de vitória. Naamã foi atrás do homem de Deus, pensando que ele ia colocar a mão na lepra. Sai, lepra, sai. Não. Naamã simplesmente, quando recebeu aquela mensagem de Geazi, o moço de Eliseu, falou: olha, o profeta mandou você ir lá no rio. O profeta mandou você ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos. 7. Engraçado, né? 7. Existe alguma coisa na numerologia bíblica que implica com o número 7. 7 cabeçais, 7 igrejas, 7 dias da semana, aí já é no calendário gregoriano, né? 7 dias da semana, no calendário gregoriano. 7. O que tem de tão valoroso nesse número 7? Pastor, me explica aí, o que tem de tão importante nesse número 7? Tem pessoas que têm medo do número 7 no relacionamento, que diz que depois que passa dos 7, embala o casamento. Isso é besteira, irmão. Quando Deus está no negócio, é 7, é 14, é 28, vai por aí diante, 35, vai embora. Porque nós não seguimos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas, pastor, me explica o que é tão importante nesse número 7. A Bíblia diz, no sexto dia, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Do primeiro até o 5º, Deus foi criando. Deus criou a terra, presta atenção, Deus criou o céu, Deus foi criando. Quando chegou no sexto,
não seja, Deus não criou, Deus fez. Diferença de criar e fazer. Façamos o homem. E no sétimo dia, que é o sétimo, é o número da perfeição, Deus descansou. Mas não é descansar, está deitado na rede, com a barba branca, lá, só se mexendo. Não. Descansou de fazer o que ele começou. Mas está dando continuidade para mim e para você. Por isso que estamos aqui. Para dar continuidade naquilo que ele começou. E não vai terminar agora, só vai terminar quando ele abrir os braços e disser: vinde bendito do meu Pai. Então Naamã, quando deu o primeiro mergulho, que foi da humildade, ele reconheceu que por trás daquela roupa tinha um homem leproso, que por trás daquela roupa tinha uma doença incurável, que por trás daquela farda, ele tinha que pegar algo para se coçar. Ei, aprenda a ser humilde, meu irmão. Aprenda a ser humilde. Aprenda a reconhecer que um profeta, quando pede para você fazer algo, faça que vai dar certo. Naamã reconheceu que a humildade dele, no seu primeiro mergulho, fez com que ele prosseguisse até o sétimo. Porque quando chega no segundo mergulho, Naamã lembrou assim: poxa, é melhor eu obedecer do que eu me sacrificar com essa lepra. É melhor ser obediente aqui, em mergulhar, do que chegar em casa de novo leproso. E a Bíblia diz que quando chegou no sétimo mergulho, quando ele mergulhou a sétima vez, a sua pele, aleluia, saiu como a pele de uma criança recém-nascida. Sabe o que é que eu entendo com isso, meu irmão? Sabe o que é que eu entendo com isso? Se eu não obedecer, eu vou sacrificar. Se eu não obedecer algo que o Senhor manda fazer, eu vou me sacrificar a vida inteira e não vou ter a minha vitória, não vou ter resposta daquilo que eu quero. Porém, leproso. Quantas lepras a gente vê hoje? Quantas lepras nós estamos vendo nos dias de hoje? Lepra do eu, lepra do ego, lepra da prepotência, lepra da prepotência. Eu mando, eu faço, eu aconteço. Isso é uma lepra, meu irmão. Quer ser curado dessa lepra? Seja humilde e obediente. General, porém leproso. Na rua, mandava e desmandava. Fazia e acontecia. Quando estava na sua casa, todo para baixo. Leproso. Cuidado, meu querido, com a tua prepotência. Cuidado com aquilo que você acha que não vai dar em nada. Só um negocinho só. Isso não vai dar em nada, não. Cuidado, porque essa lepra pode crescer, pode tomar forma e até desviar você da presença de Deus. Cuidado com essa lepra chamada pecado. Cuidado com essa lepra chamada pecado. Ah, mas meu pastor não está vendo. Mas os olhos do Senhor passam como chama de fogo por toda a terra. O pastor não está vendo, mas os olhos de Deus passam por toda a terra. Naamã, homem importante naquele tempo na Síria, general de alta patente, falando grosso para os seus comandados, ele era o cara. Porém, quando adentrava dentro de casa, leproso. Querido, aprenda a ser humilde. Aprenda a ser humilde, aprenda a obedecer e perseverar naquilo que o Senhor te chamou. O general Naamã, na rua, em casa leproso. Quem que você é? Na rua tu é um general? Em casa tu esconde a tua lepra? Essa palavra é para mim e para você.
Porque todas as vezes que nós estamos pregando para nós, para depois chegar até você. General, onde passava tinha continência, onde passava o povo se abaixava em reverência a Naamã. Porém, quando estava nos seus aposentos, quando estava no recôndito do teu lar, um leproso. Isso é muito importante que eu estou pregando, hein? General, porém leproso. Pastor, porém leproso. Levita, porém leproso. Então vigia, meu querido. Vigia. Vigia nessa terra. Vigia naquilo que você fala. Vigia naquilo que está diante dos teus olhos. Vigia. Porque na rua, general, em casa, leproso. Aleluia. Deus usou uma menina que nem da área era, nem do local, nem da igreja. Deus usou uma menina. Ah, se meu Senhor conhecesse um profeta lá em Samaria. Até que a mulher de Naamã chega diante dele e fala: olha, lá em Samaria, a menina diz que tem um profeta que pode curar a tua lepra. Quem sabe que você tem recebido muita notícia na própria sua casa. Olha, vai lá em tal lugar que lá tem um homem de Deus que vai liberar uma palavra profética para você, que vai liberar uma profecia e você vai receber a tua vitória. Dá ouvido. Dá ouvido àquilo que o profeta está falando. Queridos, estamos vivendo os dias de lepra na face da terra. Lepra de uma guerra. Lepra de um governo corrupto. Lepra que vamos ver tantas coisas acontecer se a gente não se revestir das armaduras de Deus. Essa lepra vai nos alcançar. Porque general, alta patente, porém leproso. Meu marido é um excelente marido, porém é leproso. Bebe, fica agressivo, agride os filhos, muito trabalhador, porém leproso. Minha filha, muito linda, bacana, porém leprosa. Querido, isso é para mim e para você. Pastor, porém leproso. E aí? E aí? Então hoje vamos mergulhar no rio da humildade. Vamos descer o mais profundo desse rio da humildade. E quando a gente levantar, que fique toda que fica toda lepra naquele lugar. Vamos mergulhar mais profundo agora nesse momento de oração. Vamos mergulhar para quando nós nos erguer, para quando nós nos levantar com a cabeça erguida, livre de todo pecado, que é uma lepra, de toda imundície, que é uma lepra, de tudo aquilo que te leva para trás, que é uma lepra, de toda idolatria, que é uma lepra. Quando mergulhar, vamos levantar para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, compartilhe esse canal, deixe seu like, deixe o seu joinha. Vamos compartilhando, porque o teu compartilhamento é muito importante para que o YouTube entenda que o algoritmo foi rompido e a gente alcance mais alma. Canal Atalaya de Cristo, Roberto Nunes, amém? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, muito obrigado pela essa palavra tão gloriosa, tão forte, mas tão realista, Pai, que é o dia que estamos vivendo hoje, general e leproso. Pai, que afasta do nosso meio toda lepra, Pai, toda mazela, todo pecado, tudo aquilo que o mundo colocou em cima de nós, que o Senhor possa estar retirando. Pai, que nós viemos mergulhar no rio do Teu Espírito e sair, Pai, limpo como a pele de uma criança.
Toma nossas vidas nas tuas mãos e nos dá vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele que aguarda a vida de Jesus. E todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Queridos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.